Olá, pessoal, boa noite. Já já a gente vai começar nossa live, nossa heavy live aí da semana, falar de vendas com a Ângela hoje. Oi, Dai. Muito bom, pessoal entrando. Hoje sem o Edson, quem tá acostumado aí. Hoje seremos somente as mulheres, aí eu e a Ângela vamos participar. Mais uns minutinhos aí ela entra, a gente já começa a nossa live. Ver aqui. Tá entrando a Ângela. Vamos ver. Oi, Oi, tudo bem? como é que está esse azul bonito? Né? Coloquei um azul heavy para fazer. Mas vamos fazer dar uma cor aí, que ultimamente é só cores neutras, escuras. Falei, não, vamos pôr um azul heavy hoje. Muito bom. Hoje também vai usado, é behavior. Ah, muito bom, muito bom. Legal. Acho que podemos, né? Já deu horário, já tem um pessoal entrando. Acho que podemos iniciar aí. Vamos começar se apresentando, né, Angela? Então, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Rev. Eu sou a Graziele, uma das sócias da Rev. Geralmente quem faz aqui a parte de mediação é o meu sócio, né? Então, tô aí a minha primeira vez como mediando, né, Angela? Mas vai dar tudo certo. Sou mais acostumada a ser entrevistada, não entrevistar. Mas vai dar bom, vai ser um bate-papo, né? Então, eu sou responsável por pessoas e processos dentro da Rev. Hoje a ideia é a gente falar um pouco mais sobre os soft skills, né, do vendedor, falar um pouco mais de competências comportamentais, né? Até a nossa chamada nem só de vendas é feito um bom vendedor, né? Tem mais coisas por trás de um bom vendedor aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a nossa convidada é a Ângela Portugal, nossa parceira já de alguns anos, né? A Behavior e a Heavy. E eu vou deixar você se apresentar, Ângela. A Ângela já fez aqui uma dobradinha com o Edson, hoje é comigo. Vamos lá. Obrigada pelo convite, Grazi, é um prazer, né? Já tive a oportunidade de conversar com o Edson, né? E agora conversar com você nesse seu retorno, que é tão especial. Sim. Angela, sou a fundadora da Behavior, que é uma empresa de treinamento, de consultoria na área de liderança e de pessoas. Vim originalmente da área de marketing, trabalhei mais ou menos uns 20 e poucos anos na área de marketing, produto, aí bem próximo do pessoal de vendas. E nos últimos anos eu tenho trabalhado muito próximo das equipes de venda nos processos de desenvolvimento, né? No processo de desenvolvimento de competências, de preparação dessas equipes junto com as direções comerciais e junto com os gestores comerciais. E é isso que a gente vai falar hoje, esse desafio Sim. sobre o desenvolvimento do profissional de vendas num contexto que é muito mais amplo do que apenas o valor do pedido, né? Do que apenas o ato de tirar o pedido em si, ele é muito mais abrangente, muito mais importante para as empresas, especialmente nesse momento, né, Grazi? Uhum. Com certeza, né? A gente, até um pouco do contexto, né, que nos motiva também falar disso hoje. Recentemente, a Rev soltou uma pesquisa nas nossas redes, e essa pesquisa perguntava, né, quais são as dores que as empresas estão sofrendo, e vocês, empresários, o que está pegando aí, né? E mais de 50% respondeu que hoje a maior dificuldade está sendo em vender e reter clientes, né? E o que está por trás disso? Né? O que exatamente acontece nesse processo de engajar os clientes, de manter esses clientes, vender, atrair clientes, né? Então, acho que hoje vai ser legal, vai ser bacana a gente falar disso, né? E para começar, né, a gente até tinha combinado, né, Ângela, contar um pouquinho da nossa passagem por vendas, né?
Acho legal esse contar um pouco do nosso histórico, que no final, consultoria também a gente vende todo dia, né? Agora, com consultoria, a gente acaba tendo que vender também. Mas é Se você parar, interessante que. Oi? acabei descobrindo sobre você, né, Grazi? Sobre o seu passado de vendas. Não é? Então, eu costumo sempre nos workshops contar um pouquinho de como começou a minha carreira. E a minha carreira começou como vendedora, né? Eu era jovem aprendiz. E aí eu sempre brinco, falo, gente, sabe aquela pessoa com uma pranchetinha embaixo do braço, te oferecendo cartão nas lojas Renner? Sou eu. Inclusive, Angela, você já tem o cartão da Renner? Vamos fazer o cartão hoje? Né? Então, assim, sempre comecei nessa área de vendas, aí fazia prospecção de venda de cartão da loja. Depois virei vendedora mesmo, né? Que no caso de lojas de departamento é mais suporte, assim. Mas tá lá no meu currículo. Eu iniciei minha carreira sendo vendedora, né? E a gente até vai falar um pouco disso, né? Das pessoas que a vendas é uma porta de entrada e não necessariamente uma carreira, às vezes, né, Angela? Então, E esse é um desafio para a área de vendas, né? Tem uma pessoa que eu admiro muito quando a gente fala de vendas, que é a Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, e ela fala da importância da figura do vendedor, porque quando você está no mercado favorável, o vendedor é muito importante. Quando você está no mercado desfavorável, o profissional de vendas ainda é muito, muito mais importante ainda para poder puxar essa locomotiva da empresa. E ela até fala que é uma pena que muita gente não veja a área de vendas como uma carreira. Né? Para muitas pessoas é aquela paradinha no começo da carreira, enquanto eu estou fazendo a faculdade, né? Até, ela brinca, mas até eu achar uma coisa melhor. E esse é um dos grandes impeditivos até para profissionalização da área de vendas. Porque a área, né, e a profissão e a figura do vendedor vai ser cada vez mais respeitada dentro das empresas, a partir do momento que ela for considerada um caminho de vida. Assim como a gente olha para uma carreira de engenharia, assim como a gente olha para uma carreira de direito, assim como a gente olha para uma carreira sim, de publicidade, alguém na escola dizer, eu quero ser vendedor, vendedor. eu quero ser um profissional de vendas. E enxergar isso como um caminho e não como uma oportunidade para ganhar um dinheiro até que eu termine a faculdade. E Uhum. possa me profissionalizar nesse processo. E o meu contato com a área de vendas, você falou do seu contato, assim, eu vim da área de marketing, mas nunca fui aquele marketing muito da comunicação, da criação. Eu digo que eu era um marketing mais hardcore. Por quê? Porque eu trabalhava muito fortemente o trade, o ponto de venda. Então, acho que todas as regiões do Brasil eu já viajei com um vendedor ou com um representante comercial do lado. Então, tem histórias, interior de Sergipe, interior do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso, sempre trabalhando junto com os vendedores, os representantes, os gestores comerciais e o cliente, né? Para poder traçar algumas estratégias. E o vendedor tem essa conexão importante. E nesses 20 anos de experiência, o que eu posso dizer assim? Estando entre a direção da empresa e a equipe de vendas, a gente vê como é importante criar uma unidade entre essas duas partes, porque você tem uma ponta que está no mercado e você tem algumas coisas acontecendo dentro da empresa e que precisam ser conciliadas. E a gente vai ver que essa é uma das grandes questões quando a gente fala em termos de competência e de habilidade do profissional de vendas, é ser capaz de ter essa visão sistêmica, de lidar com as pressões do mercado e do que o cliente está demandando, mas também ser capaz de enxergar o ponto de vista, enxergar as coisas como um todo, do que está acontecendo dentro da empresa e quais são as necessidades e a estratégia da empresa por trás de cada ação. Sim. Assim, um grande olhar de helicóptero, né? Eu acho Uhum. isso importante para todo profissional, mas o profissional de vendas tem que fazer esse olhar do helicóptero. E esse é o grande exercício, né? Porque eu estou na rua e ao mesmo tempo eu tenho que ter essa visão do todo. E é esse o objetivo, né, da nossa conversa um pouquinho hoje, mostrar como que essas competências, algumas já conhecidas, algumas que surgem como importantes nesse momento, aparecem como decisivas para que esse profissional tenha cada vez mais relevância.
Sim, e E eu acho tratar que esse assunto, né? Então, já vou começar com a nossa primeira pergunta, justamente por isso, porque existe, sim, uma mística, né, ao entorno de vendas, né? Nossa, e aí a pergunta que fica já inicialmente é: vender a Marte? Né? Assim, é inato, a pessoa nasce vendedora, né? É uma arte, assim, né? O que é aí esse processo de venda? é interessante, porque quando a gente fala que vender uma arte, tem um lado apreciativo nesse pensamento, de que é uma competência que a gente valoriza, uma competência especial, mas ao mesmo tempo dá a impressão que é algo nato e que ou você tem ou você não tem. Tem Algumas gente que pessoas fala, nascem não, com eu não nasci isso. para vendas, né? Tem muito isso, né? Então, o que pode se dizer? Algumas pessoas, pelo seu temperamento, pelas suas características naturais, vão ter mais facilidade para vender. Então, mas há oportunidade que a gente possa desenvolver e a gente precisa desenvolver. Nessa questão, acho que é importante a gente dividir em duas partes. Uma é a carreira de vendas. Na Uhum. carreira de vendas, algumas habilidades que você já tem podem favorecer o teu processo, mas você precisa se desenvolver, porque a grande questão é assim, o vendedor que foi relevante há 10, 15 anos não necessariamente continua relevante hoje, É outro porque o mercado, mercado né? mudou. E eu trabalho muito isso assim com representações comerciais, né? Você tem um Uhum. pai e um filho. O pai que abriu o ponto de venda, que construiu a relação com o cliente, que conseguiu chegar nesse patamar, mas de repente lá no cliente dele, quem está assumindo também é a nova geração. É o Sim. filho do dono da loja, né? Vamos Uhum. pensar no caso do representante comercial da loja, da empresa. O desafio é ele poder se modernizar para continuar relevante e continuar importante para o cliente. Nesse sentido, habilidades naturais contam, mas tem a necessidade de desenvolvimento. Por outro lado, a gente está num modelo de economia hoje que a gente está todo mundo aí como microempreendedor, como profissional liberal, Sim. e é engraçado, porque a maior parte dos profissionais que saem hoje das faculdades, seja o médico, seja o dentista, seja o advogado, seja o arquiteto, seja o publicitário, vão trabalhar com um negócio próprio. E não existe negócio sem venda. E a gente não Exato, sai preparado para vender. A exato. gente não sai preparado nem para vender, nem para administrar o negócio. Eu ia comentar isso. Como administrador é uma frustração às vezes, né? Que a gente acaba vendo várias pessoas empreendendo e não necessariamente conseguem porque não foi o beabá da pessoa, né? Então, o veterinário querendo abrir uma empresa, puxa vida, ele vai ter umas dificuldades que a gente, como administrador, já não passaria, né? E a mesma coisa é vendas, né? Não tá na cartilha lá do médico, aprenda a vender, né? Exatamente. E o grande exercício para cada profissão aí na área de saúde, no direito, tem suas regulações em termos de propaganda, em termos de venda, mas essa relação com o cliente, né, esse entendimento, esse colocar-se no ponto de vista do cliente e fazer esse exercício para se comunicar, para criar uma oferta, para criar uma conexão com o cliente, são habilidades que são muito importantes quando a gente fala da figura do vendedor, mas também são importantes para aquela pessoa que quer abrir o próprio negócio. Então, acho que o exercício que todo mundo tem que fazer é desligar aquela crença que a gente tem que ou a gente tem um preconceito em relação à ideia de vender, o que é muito Uhum. ruim e é um desafio para a carreira de vendas, especialmente para um gerente comercial que quer crescer dentro da empresa, que quer se tornar um diretor, que quer se tornar um presidente. Ele tem que vencer ainda um preconceito que existe sobre áreas de vendas e que não poderia haver, e Sim. também a crença de que a gente não pode, né? Porque também nem a gente tem diferentes tipos de profissionais de venda e diferentes tipos de clientes. Uhum. Tem gente que fala, vendedor que fala mais, tem cliente que gosta disso. Tem vendedor que fala menos, tem cliente que gosta disso também. Então, tem Exato. oportunidade no mercado para todo mundo. E geralmente, né, as empresas acabam focando no desenvolvimento técnico do vendedor, né? Vamos lá, vamos aprender sobre funil de vendas, onde que começa lá, abre o CRM, vamos lá começar a estudar aqui onde começa, onde termina o teu funil, prospecção e tudo mais. E no final do dia, como você acabou de trazer,
eu estou estudando esse cliente mais introvertido, né? Não adianta eu chegar dando um show. Eu gostei quando a gente conversou, você falou sobre o vendedor palestrante, né? O cara vai lá, vai dar uma palestra. O cara fala, não, eu só queria ficar quietinho, né? E no cenário que a gente está vivendo também, como você mesmo comenta, né? Do consumidor tá mais exigente, né? Então, assim, esse olhar muito técnico que ainda se dá, né, para o desenvolvimento do vendedor, né? E parece, às vezes, o desenvolvimento da equipe de vendas é um desafio, porque ele é medido, eu brinco, em tempo real. Porque o pedido entra, o faturamento entra, e há uma tendência das empresas em medir esse desempenho em tempo real, medir a qualidade dos programas de desenvolvimento. Mas a questão é que, assim, quando a gente pensa numa habilidade muito própria da área de vendas, por exemplo, técnicas de negociação e de resolução de objeções, você Uhum. pode trabalhar isso de uma forma totalmente técnica. Tem modelos, né? O cliente diz não, eu posso tentar reverter esse não, né? Quando se fala resolução de objeções, posso tentar reverter esse não usando essa ou aquela abordagem. Mas se eu aprender só a técnica, não vai funcionar. Quando a gente fala de negociação e resolução de objeções, tem N coisas que estão envolvidas. Por exemplo, inteligência emocional e empatia. São duas características hoje, quando você vai ler as habilidades essenciais para o profissional de vendas continuar relevante. Por que a gente fala continuar relevante? Porque do outro lado do balcão, houve muita mudança. O consumidor Sim. está muito mais informado, está muito mais cheio de recurso. Ele já chega na loja entendendo mais que o cliente, porque ele se dispôs a pesquisar e a informação está mais facilmente disponível. Ele tem um compromisso pessoal com aquela compra, então ele dedica energia para isso, enquanto o vendedor está lá trabalhando com um mix imenso de produtos e que talvez não tenha a mesma facilidade para isso. E Uhum. nas empresas, se a gente pensar em termos de evolução, talvez a área de compras e suprimentos é uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos. Porque é uma área que começou a ser muito cobrada por resultados, Uhum. começou a trabalhar com indicadores muito fortes de performance. Então, do outro lado da mesa, tem um comprador que tem uma meta de redução de Sim. despesas, uma meta de redução no custo de um insumo específico, um comprador que é da área, um Uhum. comprador que estuda, um comprador que conhece o processo, um comprador que na palma da mão ele pode contar com informações de todos os lados, né? E a gente brinca, o mercado se ampliou muito e a tecnologia teve um papel essencial para isso. A gente pode achar mais facilmente o cliente. Então, se o outro lado se reinventou, se qualificou, eu não posso mais me achar o dono da informação. Na verdade, a informação está disponível. O cliente tem outras formas de procurar. Mas o que eu preciso desenvolver? Quando você vai estudar e entra nessa lista, o que aparece como importante? Como eu disse, inteligência emocional do Uhum. profissional de vendas. O que é essa inteligência emocional? É ir para uma negociação, é ir para uma situação de comunicação e ser capaz de reconhecer e lidar com as próprias emoções e também reconhecer as emoções que estão do outro lado, as emoções do cliente, porque é uma pessoa, É, mesmo que seja o comprador de uma multinacional. É uma eu pessoa. ia até comentar, né? Porque, por exemplo, os compradores, eu lembro de uma época que os compradores estavam fazendo programação neurolinguística para fazer compras, né? E existe ainda programação neurolinguística para vendas, existe tudo. Mas veja a quantidade de ferramentas que o comprador está tirando, né, da bolsa dele para poder fazer essa compra. E do outro lado, o que, que a gente está dando aí em termos de desenvolvimento comportamental mesmo para esses vendedores, né? Então, inteligência emocional. Se o vendedor não está preparado aí para receber esse comprador, né? Ele vai espanar. Ele vai falar, gente, que lixo de vendedor eu tô, porque esse comprador já me colocou no bolso 5 vezes, né? E esse consumidor exigente, esse poder de negociação, né? Uma das habilidades que tem no teu e-book também fala de flexibilidade, né? Então, realmente, olhar só para a parte técnica, olhar para esse vendedor e falar meta, 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 meta. Então, quando os empresários estão aqui na pesquisa dizendo, ó, oh, eu não estou vendendo,
o que está faltando também de investimento em desenvolvimento nesses vendedores, né? Porque às vezes o cara não está vendendo justamente porque comportamentalmente ele não está bem, né? Ele não está bem Exatamente. ali com ele mesmo. E a gente fala, às vezes, de algumas competências de fundo. Falou de inteligência emocional, falou de empatia, mas, por exemplo, você falou do pedido e o faturamento. O conceito de uma boa venda mudou. Uhum. Porque antes você dizia, é um pedido de valor alto, é uma boa venda. Hoje, uma boa venda depende do quê? Depende do valor do pedido, depende da margem do pedido, depende do mix de produtos que eu tenho nesse pedido. Uhum. Depende da. Eu vou saber, por exemplo, se um pedido é bom ou ruim de acordo com o potencial do cliente. Em alguns momentos, um pedido de 10 mil, de 100 mil, de R$ 1.000 pode ser bom ou ruim, mas se eu olho que isso é apenas 10% que o cliente compra naquela categoria, já não é tão bom. E isso requer uma habilidade de fundo, que é a habilidade analítica, a habilidade estratégica, é olhar para os números, é olhar para o mercado, é poder administrar sua carteira de uma forma mais estratégica, é saber quais são as oportunidades, porque cada vez mais assim é pegar a lupa, porque antes eu olho assim, meu número, minha lista de clientes, mas daqui eu vou tirar pouco resultado. Eu vou ter que cada vez mais pegando uma lupa e ver, olha, eu tenho esse cliente que tem essa oportunidade de produto. E aí o que a gente está falando? A gente está falando de visão analítica, a gente está falando de visão estratégica, a gente está falando de visão sistêmica. E assim, são habilidades muito mais de fundo comportamentais, cognitivas, que o profissional de vendas, o vendedor, quanto mais especializado e quanto melhor performance ele queira ter na sua carreira, ele precisa dominar isso. Sim, sim. Empatia é um ponto bom agora nos tempos. Até a próxima pergunta é com relação a isso, né? Com relação a essa retomada, o que está mudando aí nesse processo que a gente está vivendo. Mas eu quero contar um caso rapidinho que eu ouvi ontem de um parceiro nosso, né? Que, puxa, entra empatia muito aí, né? Ele falou, puxa, eu estava com uma prospecção, uma cliente, estamos em processo de fechamento e ela sumiu. A cliente sumiu. E lá os vendedores hoje eles recebem realmente a cartilha de tantos dias, retome, né? Retorne uma ligação, mande um e-mail, tem todo um script, né, para vender hoje em dia no funil e tudo mais, né? E aí ele comentou, puxa vida, a pessoa sumiu. Aí ele contou, ele disse assim, gente, aí eu fui fazer o meu follow-up, ele fui cobrar, já estava até meio agressivo, a pessoa estava com Covid, a cliente dele. Então, Puxa, é, empatia é o sobrenome agora, né? Então, assim, já imaginou se realmente o vendedor ele ficar só focado ali, né? Em gerar o número, porque no geral é isso que você falou, a cobrança é número, 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 né? E aí, de repente, em tempos que a gente está vivendo, não é só essa possibilidade, a pessoa com quem você estava tendo contato pegou o Covid ou coisa assim. Ela pode estar vivendo isso na família. Olha o nível que a gente precisa entender dessa empatia hoje para vender, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, nesse cenário que e-commerce está gritando e tomando espaço, né? Então, empatia é uma habilidade extremamente importante, né? Mas já emendando, e e agora, assim, né? Na retomada, o que está mudando, além disso, de tragicamente um cliente seu tá contaminado, tá vivendo isso, né? eu acho interessante esse ponto que você colocou da empatia, porque ele traz um desafio, né? Porque eu vou ter essas histórias pessoais e vou ter as histórias de empresas, porque, né, Sim. com a crise, com a necessidade de fechamento, você tem histórias de muitas dificuldades. Esse colocar-se no lugar é importante, mas não é um colocar-se no lugar a ponto de se fragilizar, porque a gente tem que tomar esse cuidado. E eu, na história de trabalho nas empresas, eu lembro que a grande queixa da direção da empresa era quando o profissional de vendas, o representante, o vendedor comprava a dor, comprava o sentimento do cliente e trazia sem uma análise crítica para dentro da empresa. Então, tem uma Uhum. coisa que é entender o momento, mas não se deixar contaminar por ele. Né? Eu já vou até adiantar algumas coisas que a gente já falou de competência, porque tem uma coisa aqui. O que é empatia nesse contexto?
é entender a realidade do seu cliente, colocar-se no lugar dele e poder, a partir daí, ajudá-lo a criar algumas soluções. Porque, às vezes, tem um conceito que se chama de vendedor desafiador. O grande papel do vendedor é desafiar o ponto de vista do cliente. Isso é bem difícil. Por quê? Assim como a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente é levado pela inércia, o cliente também, a comprar as mesmas coisas, a ter os mesmos comportamentos. Se ele compra para revender, ele acredita, ele insiste no mix, insiste numa linha por muito tempo. E o papel do profissional de vendas, esse vendedor desafiador, é fazer esse convite. Vamos olhar outro lado, vamos olhar outro produto. E aí está a grande questão da criatividade hoje em dia, né? Porque as empresas que estão conseguindo se reinventar, ou pelo menos ficar mais preparadas, né? A gente está num processo ainda de muita transição, então está vendo o que vai acontecer. Mas as empresas que estão mais preparadas, seja para esse momento, seja para a retomada, é aquelas que conseguem, primeiro, pensar em novos planos de ação, e o vendedor, assim, sair do produto que ele está acostumado a vender e pensar na sua carteira outras oportunidades, porque às vezes tem. A gente tende a ir pelos campos de venda, às vezes tem oportunidade. Ajudar o cliente a encontrar outras oportunidades de venda e ser flexível. Saber se ajustar ao contexto, não ficar apegado. E é um exercício pessoal, né? Essa coisa de poder entender a necessidade do cliente e oferecer um atendimento que é mais adequado para ele. Isso implica em várias coisas, seja na oferta que a gente está fazendo, seja na forma da gente atender. Tem uma coisa que eu vejo que é comum, e aí falando de quem foi também comprou como dentro da empresa, mas é a grande queixa, é que o vendedor, às vezes, não consegue ajustar essa velocidade do cliente. O que eu falo isso? A gente veio de uma batida que tem que ser consultivo, que tem que ser consultivo, tem que ser consultivo, tem que ser consultivo, Sim. e de repente você cria vendedores palestrantes. Ele está lá para apresentar o seu produto. Não importa que você, como comprador, só queira uma informação. E aí está a sensibilidade e a flexibilidade. Em alguns casos, isso é muito comum, por exemplo, a empresa, quando está fazendo agora no segundo semestre o budget, você precisa de uma referência de preço apenas. Tem aquele vendedor que não vai te mandar, é o mesmo vendedor que não está te dar preço na internet, né? Ele vai te É, mandar a mensagem. é que preço Ele não. somente por inbox, somente no direct, me chame. O pessoal fica muito bravo, né? Esse tipo de vendedor. O tempo do cliente, porque na verdade, assim, agora eu não posso ouvir uma apresentação. Agora eu preciso de um serviço transacional que é rápido na informação. E em outros momentos eu vou precisar de uma explicação mais detalhada, vou precisar que você me ajude a encontrar oportunidades. Então, eu brinco que você tem que ter várias frequências e não operar na mesma frequência só. E é aí que você vê a diferença entre o profissional que é mais qualificado e aquele que está começando, ou ainda que precisa ganhar qualificação. Você precisa atuar em várias rotações. Em alguns momentos, o vendedor, o cliente quer que você seja consultivo, faça sua apresentação, Sim. mostre as vantagens do seu produto, mas em outros ele quer que você resolva rápido o problema. E E ainda essa é mais uma das agora, grandes... né? Exatamente. Porque as pessoas, assim, elas precisam... a gente está numa situação de estresse, as empresas precisam ajustar rapidamente, tomar decisões rápidas. O cenário hoje é de muito curto prazo. As empresas estão trabalhando com visões de muito curto prazo. É poder terminar o mês, é poder terminar o semestre, é poder terminar o trimestre. Então, como vendedor, eu preciso que você, como cliente, eu preciso que você, vendedor, me ajude e possa Sim. trabalhar as informações de uma maneira que me ajude a resolver o problema. E essa é a grande função do profissional de vendas, é ajudar o cliente a resolver o problema. E às vezes isso se dá por meio da apresentação, mas é engraçado que tem umas coisas que são absolutamente humanas, e quando a gente vai estudar lá quais são as grandes habilidades dos vendedores, grandes vendedores que fazem diferença, são habilidades muito básicas. Ouvir bem, com atenção, Ouvi. fazer boas perguntas. Nesse fazer boas perguntas,
eu tenho a capacidade tanto de entender melhor a realidade do cliente, como às vezes eu sou capaz de ajudar o cliente a pensar de uma outra maneira. Uhum. E o falar, que é a coisa tradicional, que a gente acha que é coisa de vendedor falar, aparece lá na frente, porque não é a coisa mais importante. É claro que eu tenho que marcar presença. Sim. Então, talvez a coisa que diferencia o bom vendedor de outros profissionais é essa confiança e esse entusiasmo que ele tem de buscar o seu espaço. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode se misturar com anular o espaço do cliente. Então, o ouvir, o escutar. Nesse momento, assim, se a gente disser que existem respostas mágicas para tudo, a gente está mentindo. Não existe. As pessoas estão descobrindo as respostas. As empresas estão descobrindo novas formas de vender. As empresas estão descobrindo novos produtos. As empresas estão descobrindo novas formas de se organizar. Mas eu só vou fazer isso se eu estiver atento. Não, esse é um ponto interessante, né? Essa descoberta, né? Até dentro da pesquisa, os empresários estarem se queixando aí, né, dessa dor de não estar vendendo. E aí, em que momento também que o empresário está pensando em investir no desenvolvimento dessas habilidades dos vendedores, da equipe de vendas, né? Nesse cenário que a gente está vivendo, tudo bem que eu acho que tem todo o papel individual, eu como vendedor ir buscar o meu desenvolvimento, né? Mas tem riscos aí, ao passo que a empresa não investe nesse desenvolvimento para os seus vendedores, né? A gente falou um pouco disso também. Quais os riscos de eu como empresário, não olhar para minha equipe de vendas e falar, puxa, eu preciso desenvolver os soft skills dessa equipe, porque a venda está indo muito além só realmente daquela cartilha técnica, né? Existem riscos quando eu não ofereço esse desenvolvimento para o meu vendedor. E aí fico, puxa, tá difícil vender e reter clientes nessa fase. Mas as competências são outras, né? É um novo cenário agora. É interessante esse ponto que você coloca, porque quando a gente está falando de habilidades essencialmente humanas, elas não vêm na caixinha. É. Não é algo que você faz o unboxing, instala. Vou fazer, Quase um vamos fazer ritual. aqui, né, um e-learning aqui de como ter empatia. Hoje eu acordei e vou ter empatia. Não é assim, né? Download, né? Não é download. Não é. A gente pode aprender pontualmente uma técnica, um software, e aí acho importante a gente falar da importância da estrutura depois, mas esse processo requer, primeiro, a disposição da empresa em fazer isso, o apoio a esse processo, porque assim, se no primeiro mês, com um faturamento inadequado, você já tomar uma decisão de suspender essas atividades de desenvolvimento, você nunca vai conseguir passar para uma nova fase, para uma nova etapa. Existe uma necessidade de um comprometimento a mais longo prazo. Existe uma necessidade da liderança estar engajada. E existe, assim, quando a gente fala de empresas com bons vendedores, uma boa estrutura de vendas, a própria empresa é modelada para isso. Uhum. Tem um conceito hoje que eu acho importante, acho que tem alguém falando aqui que quanto é importante entender a situação como um todo, considerar o possível, contratar as pessoas, afinal estamos todos online. Estou tentando entender aqui, perdi o comecinho, você tá? É. Eu não sei se eu entendi totalmente assim, mas entender a situação como um todo e entender os processos e a visão que está acontecendo dentro da empresa. Se a gente não entender inteira a pergunta, por favor, o pessoal corrija a gente. Mas ter essa visão de todo e a empresa inteira está modelada para esse processo de atender e se conectar com o mercado. Porque também, se eu tenho uma empresa em que eu crio profissionais de venda super preparados, super motivados, querendo gerar negócio, mas eu não tenho dentro respaldo, eu não consigo chegar nos resultados que eu preciso. E também não é só capacitação. Tem um conceito que a gente fala que que a gente chama de sales enablement, que é o que capacita, o que habilita a venda. Tem 4 pontos que sustentam uma estratégia de vendas bem-sucedida. Né? E o que é uma estratégia de vendas bem-sucedida? É aquela que consegue transformar em prática o que foi definido na estratégia.
que é o que a gente chama de execução. E é o ponto assim de maior dificuldade das empresas. Mais de 90% das empresas não conseguem executar na prática os objetivos que foram definidos. É. E A esse gaveta, a gaveta executa bem, né? Os planejamentos estratégicos vão ficando na gaveta. É muito triste, mas é verdade. e nesse sentido, o vendedor tem uma importância muito grande, por quê? Porque você, diretor, você gerente, você presidente daquela sala, você define uma linda estratégia. Mas quem vai botar na prática essa estratégia no contato com o teu cliente é o teu vendedor, interno às vezes, e tem uma figura que a gente fala muito pouco, que é o representante comercial. Sim, Alguém que não é da sua empresa, alguém que não tem uma relação contratual com a sua empresa, mas é alguém que, em alguns casos, representa e é o único contato do cliente com a sua marca. E é exato. uma figura pouco reconhecida e por questões legais, por dificuldades, você usa uma palavra, né? E acaba ficando no limbo ali, É, né? fica no- E às vezes no a gente, cartão do representante tem você e o teu concorrente, né? exatamente. Por que que o representante vai lembrar de você e vai vender mais você do que o concorrente, né? E como que eu faço para que ele trabalhe da forma que eu gostaria? E nesse sentido, o Sales Enablement, ele fala de 4 pontos principais. Um deles é treinar e capacitar, mas o primeiro é assim, quando a gente fala da equipe de vendas, de ter uma equipe de vendas com uma boa execução, o primeiro ponto é a atração e seleção, recrutamento e seleção de boas pessoas. E pessoas que estejam alinhadas com o perfil da empresa. Os valores. Tem coisas, né? É, é, é o ponto de partida. Você tem que escolher as pessoas certas para estar no ônibus. Acho que a Dai falou isso aqui, ó. Cenário parece ainda mais fácil contratar pessoas. Afinal, a Dai comentou alguma coisa sobre a contratação também, que é importante. E esse é o ponto principal, porque assim, como empresa, você precisa entender qual é o perfil de vendedor que você quer. E parece óbvia essa pergunta, mas não é. Que cada empresa tem um estilo mais agressivo, menos agressivo, mais técnico, menos técnico, mais formal, menos formal, Uhum. mais ligado em alguns indicadores ou menos ligado em alguns indicadores. A primeira pergunta que a gente faz à empresa é qual é o tipo de profissional de vendas que você quer? Definir essas competências, definir esses critérios, porque fica mais fácil. Né? Se você já colocar as pessoas, você não sabe exatamente para onde você vai, mas se tiver tudo, o ônibus estiver com as pessoas certas, você vai conseguir ter uma melhor performance. E é importante isso, né? O segundo ponto é o treinamento e desenvolvimento, e de várias formas. Tem um treinamento e desenvolvimento que é formal. Você vai reunir a tua equipe de vendas, vai fazer os workshops, vai fazer, seja de negociação, inteligência emocional, planejamento, trabalho por indicadores, seja o que for. Mas existe uma parte do processo de desenvolvimento que é a que acontece todos os dias, do supervisor para o vendedor, do gerente para o supervisor, do diretor para o gerente, e aí sucessivamente. E o Uhum. aprendizado com o próprio cliente. E esse processo precisa estar bem estruturado e intenso dentro das empresas. E quando a gente tem só essa preocupação, só com o número, e eu não me dou o trabalho de explicar para as pessoas a questão dos outros indicadores e de acompanhar, as pessoas, os vendedores, especialmente os mais júniores, terão dificuldade de trabalhar nesse modelo. Esse é o Sim. segundo ponto. O terceiro é processos e estrutura. Material, sistema. Alguém falou de customer experience aí, né? Sim, as É, empresas que investirem em experiência do usuário sairão na frente. Acho que foi o Fábio que comentou ali, é verdade. e assim, o vendedor não faz milagre, ele precisa ter a estrutura, né? O material certo, o sistema, né? Se vai trabalhar com CRM, se não vai trabalhar com CRM, se vai trabalhar com um nível de suporte ao cliente. Isso ele precisa para poder concretizar o seu trabalho. Os Uhum. recursos de marketing necessários é o terceiro ponto. E o quarto é o processo de avaliação e recompensa.
o quanto eu monitoro, e aí acho que entra, né, quais os indicadores, entra muito no território que vocês da Rev trabalham bastante, quais os indicadores que eu trabalho para monitorar o desempenho desse meu profissional de vendas. E aí é um ponto interessante, porque se eu sou uma empresa que só olha o valor total do pedido, é na avaliação e na recompensa que eu dou a mensagem do que é importante para a minha equipe de vendas. Sim, Se atingindo o valor de pedido está ótimo e eu acho que o seu desempenho é bom, a gente vai passar uma mensagem para o restante da equipe que esse é o comportamento esperado. Agora, se eu começo a medir outros indicadores, né? Por exemplo, retenção de cliente, frequência de compra de cliente, índice de recompra. Se eu começo a trabalhar esses outros indicadores, e esse também é um dos grandes diferenciais do profissional de vendas que é mais capacitado hoje, é essa capacidade de trabalhar com um painel de controle, olhar para os indicadores para poder ter resultados melhores. Eu, como uhum, empresa, também preciso fazer isso, porque daí eu vou estar dando a mensagem para a equipe de vendas que isso é importante. Então, pelo menos esses 4 pontos a gente tem que trabalhar. Ele não necessariamente está ligado só na competência do profissional, mas ele casa com tudo isso e cria essa estrutura que é capaz de ter não só vendedores bem preparados para lidar com esse processo, nesse momento, como também uma estrutura de vendas. Então, se a gente pensando em crise, né? Se eu estou contratando profissionais, qual é o profissional de vendas que eu preciso nesse momento? O que a minha empresa considera importante? O que eu preciso treinar de habilidade? Por exemplo, assim, uma habilidade que aparece como chave: resolução de objeções. Como transformar um não em um sim. E aí voltam todas as questões comportamentais, porque se eu paro diante do não do cliente, às vezes eu perco uma oportunidade. Porque às vezes, mesmo quando ele diz que está caro, não quer comprar, que não tem valor, pode ter outras razões. Tanto razões mais sistemáticas da empresa, ela quer ver uma questão de pagamento, ela está mudando o processo, como algumas preocupações das próprias pessoas. A gente vende para a pessoa, né? Então, como é que a gente sim. pode ajudar? Como eu transformo esse não em um sim é também uma habilidade importante que a gente precisa treinar hoje. Olhar para os números, né? E aí a gente está falando, a gente veio aqui, visão sistêmica, inteligência emocional, empatia, mas na crise a gente precisa olhar para número também. E aí acho que o Sim. Edson deve estar super feliz me O ouvindo. Edson fica maravilhado, né? A hora que você falou a palavra margem, ele está assistindo, provavelmente ele ficou muito feliz. É isso mesmo, não olhar só o faturamento. Que às vezes olhar, ficar olhando só para o número do faturamento, só para o número cheio da venda, não necessariamente está agregando valor para a companhia, né? Para a empresa. Então, olhar a margem aí é importante. E quando que esse vendedor está fazendo isso, né? Se a empresa E não é tem bem isso na cultura, ele não vai fazer exato. sozinho, né? Que é isso que você está falando. Até a nossa próxima pergunta era com relação ao RH, né? Que é, a gente sempre fala de RH aqui nessas lives. Se não for falar de RH, não é a Rev. Até o Edson, que é o financeiro, já fala de RH aqui. Mas qual que seria aí o papel do RH no desenvolvimento dessas competências? Mas antes de você responder essa, eu já faço um gancho com o que você trouxe, né? Desses 4 pilares de importância aí para o desenvolvimento do profissional de vendas, né? Então a gente falou de recrutamento e seleção. Quem faz recrutamento e seleção, né? Então, assim, é a área de recursos humanos. Novamente, gente, a gente tem toda uma preocupação nas nossas lives, daí vem o empresário e fala assim, poxa, lá vem eles falar de RH, eu não tenho RH. Mas, se você está à frente da sua empresa, você vai fazer uma contratação, enfim, você está substituindo esse papel. E olha a importância de recrutar e atrair o profissional da maneira correta, né? Aí você falou de treinamento e desenvolvimento, né? Dar aí capacitações, né, para essa pessoa, ferramentas, os processos, e aí, mesmo que não seja o RH, mas uma coisa legal que a gente discutiu à tarde foi você me falando, Gra, eu nunca vi, assim, é difícil ver, né, um RH que pega e senta e vai lá do lado do vendedor, né? Ah, hoje eu vou fazer. Acho que até a empresa da Dai lá faz isso, um dia de que você fica no papel do outro, né? Mas o RH sentar do lado do vendedor e passar um dia, né? Porque aí ele vai contratar melhor, ele vai treinar melhor, né?
E, por último, esse acompanhamento do desempenho mesmo, né? Essa avaliação de desempenho, onde eu, como liderança, eu posso até avaliar os números, mas são os recursos humanos, a área de recursos humanos que vai poder dar um subsídio aí muito grande para poder fazer a avaliação dos soft skills, né? Esse olhar de desenvolvimento das competências, né? E acho que o ponto que você citou é importante, assim, é a área de RH se aproximar da área de vendas, no sentido de conhecer mais ainda a realidade. Muitos RH já fazem isso, de ir para a ponta, de ir para a rota, de visitar, mas esse sentir, né, a temperatura é bem importante, porque o que eu percebo às vezes, não necessariamente com a área de RH, mas entre a empresa, né, o escritório o administrativo e a ponta. Os dois, às vezes, não conseguem enxergar a realidade do outro. Verdade. Porque, às vezes, eu crio um processo aqui dentro que não faz sentido nenhum aqui fora. Uhum. Mas também, quando eu que estou lá fora, como profissional de venda, sou cobrado por um processo, às vezes eu também não faço o exercício de entender o quanto aquele processo é importante para a empresa. Sim, Essa conciliação de visões, eu vejo que é um dos maiores desafios, de colocar as pessoas para conversar. Sem, né, o preconceito. E o preconceito existe dos dois lados, né? sim. Tem o preconceito do pessoal da rua que vai dizer que é o pessoal do ar-condicionado, É, e tem o pessoal do escritório que vai dizer que é aquele pessoal que tem horário livre, que faz o que quer. E isso, assim, enquanto a gente tiver isso, a gente não consegue produzir construir uma empresa capaz de atender bem o cliente. Porque essa é a grande razão. Essa é a sim, grande razão. Por que eu preciso ter uma equipe de vendas qualificada? Primeiro, para conseguir oferecer para o mercado e atender o mercado de uma forma adequada. Segundo, para transformar a estratégia em realidade. A uhum, execução. Precisa fazer esse exercício. E assim, a área de RH tem um papel muito importante junto com os gestores comerciais. sim, Porque essas figuras que ficam, né, que fazem essa ponte, que entra na ponta, que entra né, dentro do escritório, que tem essa missão de montar um trabalho que, ao mesmo tempo, você já tem a pegada comercial, do número, do resultado, porque é isso, é medalha, uhum. medalha, 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 né? Eu Sim. quero Meta, meta. meta, meta. Mas, assim, eu preciso dessa proximidade para também poder cuidar dessas pessoas e pensar no longo prazo. Agora, como você disse, é muito ligado com a cultura. E é Sim, interessante, porque de cultura para cultura, o que você chama, por exemplo, de uma venda agressiva, muda completamente, né? sim, sim, Qual é a minha disposição de ter uma venda agressiva? E às vezes a gente chama de agressiva coisas que não são, coisas que são. Então, o que a minha empresa espera? Eu quero mais risco ou menos risco? sim. Eu quero que o meu vendedor vá para a ponta e faça vendas mais conservadoras, com menos risco, e isso é uma questão importante, porque a gente está num processo de crise, em que o risco de inadimplência aumenta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma pressão por trazer pedido, de um lado, Uhum. eu tenho uma necessidade de tornar essa venda segura de outro lado, qual é o risco, o que é aceitável para a ponta, né? Valorizar essa essência do vendedor. Acho que é muito importante, a gente está caminhando para o final, mas quando a gente fala de relações de consumo, quando você vai fazer pesquisa para o consumidor, por exemplo, tem lá o tal de índice de confiança, né? O índice de Uhum. confiança do consumidor é tanto. Isso mostra que a gente Sim, vai entrar na crise ou não. E eu costumo dizer que se a gente não tiver dinheiro, mas tiver confiança, a gente compra. é verdade. Confiança é mais importante que dinheiro quando a gente fala de mercado. Porque se eu tiver confiança, eu faço um financiamento e compro, se eu acreditar no futuro. E o profissional de vendas, ele precisa estar confiante e otimista. A Sim, atitude positiva, né? Quando a gente fala de uma palavra que já está manjada, e essa mas que é uma coisa que a gente não pode esquecer, é essa mentalidade positiva. Porque um vendedor que não é otimista, que não é confiante, e essa confiança, ela
é transmitida na sua linguagem corporal, na sua linguagem verbal, ele não é capaz de atingir seus objetivos. Porque isso transparece na comunicação. Inclusive, o Jazz ali colocou alguma coisa de vender para RH. Já estivemos nessa posição. RH só compra quando confia, gente. O Jazz deve sentir isso na pele, né? O Abílio está colocando aqui credibilidade. Tem que ter confiança mesmo no vendedor. Senão, não vai. Ele usou essa palavra credibilidade porque não é uma confiança alienada, né? É Uhum. assim, ela passa por, a gente entender, agora falando da carreira mesmo de vendas, né? Que é uma carreira movida por energia, por paixão, né? Por esse entusiasmo, por um tônus corporal, por trazer essa energia para o cliente. E quando a gente fala, né, voltando à tua pergunta do RH, é ajudar, né, respeitar essa natureza dessas pessoas, a natureza desse trabalho, e ao mesmo tempo ajudá-las a expandir o seu olhar, ver o todo e ao mesmo tempo continuar com essa energia, esse entusiasmo que também faz parte da equipe de vendas. Exatamente. Vamos aproveitar uns minutos aqui, dar uma olhadinha no que perguntaram pra gente aqui, Angela. Vamos lá. Vou subir aqui. Deixa eu ver o que temos. Vai subindo as perguntas, né? Tem aquela que você tinha comentado, acho que é do Henrique. Peraí. Ai, eu aperto aqui, não vai? Ai, tecnologia, te amo. Vamos lá. Comportamento. Vamos pegar uma do Jazz aqui, ó. Comportamento é fundamental na contratação? Concorda, Ângela? Ele perguntando para você, né? Na hora de contratar esse vendedor é importantíssimo, né? Avaliar o comportamento dele. Porque é aquilo que a gente falou, de trazer as pessoas mais próximas do perfil que você deseja como cultura para dentro da empresa. Então, precisa avaliar comportamento, principalmente numa figura assim. Porque vender é gente. Vender é lidar com gente. Então, você precisa gostar de falar, de se comunicar com as pessoas, você precisa gostar de pessoas, você precisa estar interessado nas pessoas. São Acho que questões ele perguntou comportamentais. sobre o CRM também. CRM ajuda ou atrapalha o vendedor? Depende do Eu acho que CRM. ajuda. Depende do CRM também. Depende do CRM e assim, CRM, se ele não tem uma cultura em processo, ele não vai funcionar. Aí você entrou na pergunta do Edson. Como os processos podem ajudar a vender, né? Essa eu vou pegar. Por Gente, favor. processo ajuda em tudo, né? Então, inclusive é um dos 4 pilares que a Angela comentou sobre essa sustentação do profissional de vendas. Então, temos lá recrutamento, seleção, treinamento, processos e desempenho, né? Então, assim, ter processos facilita a vida do cara. O cara tem que estar preocupado justamente em vender e não ficar ajustando. Sem contar a ponte que a Angela também trouxe do administrativo versus quem está no front com o cliente, onde fica esse vale, né? O cara que está na rua está colocando pedido e o cara do administrativo fala, não respeita um processo. E aí, quando tem esse processo mais estruturado, até a agilidade no processo de venda ela muda, né? Então, ter processos é fundamental em qualquer área, e a área de vendas não ia ficar sem, né? E acho que assim, aquilo que ajuda a resolver, né, quando a gente fala do processo, é quando o processo está orientado para o cliente e para o posicionamento estratégico da empresa. Então, a gente se Sim, propõe como empresa a fazer algo rápido e barato, os processos têm que ajudar isso, e isso vai ajudar o meu vendedor como um argumento a mais. exatamente. Poder criar a partir da perspectiva do cliente. E Uhum. isso é o ponto que tanto quem está dentro quanto está fora, né? É a perspectiva do cliente, né? Não é venda versus administrativo, é uma perspectiva Isso, de cliente. exatamente. Então, essa parte de estratégia. Bom, acho que era isso. O Henrique falou que se eu não falar de pessoas, não sou eu, da importância do RH. Acho que tinha uma dele que era sobre o CRM também. Deixa eu buscar aqui para a gente fechar. A última perguntinha, ó. Um vendedor não deveria desenvolver um relacionamento customizado com seu cliente?
Daí já emendo para a gente finalizar. O CRM, a padronização do discurso de vendas, não faz com que o cliente se sinta um desinteresse genuíno do vendedor? Vamos para a primeira, né? O vendedor deveria ter um relacionamento customizado com o cliente? A questão do customizado, a gente precisa pensar em que contexto que está o É. customizado, né? Uhum. Então, esse customizado, se ele é de levar em conta a realidade do cliente, de adaptar a linguagem, de buscar na realidade do cliente coisas que ajudem a promover o produto, a efetuar a venda, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o desafio das políticas da empresa. Por exemplo, quando a gente falou lá do grande gargalo, que é a questão da execução. Se eu tenho como objetivo promover uma linha nova de produtos e o meu cliente não compra aquela linha, qual é a pergunta que é, qual que é a possibilidade, por exemplo, de eu alterar o meu atendimento, a minha relação com o cliente para introduzir aquela linha de produtos? Não Uhum. existe, eu penso que é uma resposta que fica ali no meio, né? Você pode customizar o relacionamento? Pode. Mas tem algumas coisas que são as políticas e as estratégias da empresa. E talvez a grande contribuição do profissional de vendas mais capacitado é como eu cumpro esses objetivos que a empresa precisa, mas levo em conta o jeitão do cliente e a relação que eu tenho com ele, né? Uhum. A outra que ele fez é com relação se o CRM e não padroniza muito o discurso e faz com que o cliente. Eu vou reformular a pergunta aqui nesse sentido. Pegue ranço do vendedor, né? Que você fala, ai meu Deus, lá vem aquele vendedor que pega a cartilinha, copia e cola, fica me mandando e-mail, fica. Aí você pega aquele ranço do vendedor. Acho que entra aí um pouco nessa questão de customizar mais e padronizar menos. Porque nessa realidade, realmente, a gente recebe e-mail, recebe WhatsApp, tudo muito quadradinho, que já é a receita do bolo do funil de vendas, né? E se perde um pouco da Uhum, sensibilidade mesmo, né? Aí exatamente. entraria nessa questão do customizar, acho que nesse sentido também. Puxa, eu até recebi recentemente um e-mail que o cara falava comigo, mandei pro Edson, falei, Edson, olha a abordagem desse cara, ele tá falando comigo. E eu nunca tinha respondido o e-mail dele. Então, tá cada vez mais tentando humanizar esses e-mails padrão, né? Que o Henrique colocou isso, o e-mail padrão. Mas esse olhar humano, esse olhar comportamental, novamente, gente. Se tá com problema de vendas na sua empresa, se está sentindo, se você é vendedor e você ainda não olhou para essa experiência do cliente de uma forma mais humana, de uma forma mais comportamental e de competências, já está errado porque esse consumidor ele está esperando o diferencial. O e-mail padrão, o WhatsApp e a ligação todo mundo já faz. O que que você vai fazer diferente, né? Então, Para nesse continuar sentido, relevante, muito bom. acho que fica essa reflexão. O que é? Só para, deixa eu ver aqui, eu não aguento, fico vendo aqui esses negócios. O que que o Fábio falou aqui? Mas acho que é importante a abordagem, é verdade, né? Não sendo uma vaquinha de presente. É verdade, não dá para abordar que nem vaquinha de presente. Mas para encerrar, a gente sempre deixa uma frase de reflexão. Quem manda? A Edson quer que eu fale de gestão da mudança. Edson, teve uma live bem boa disso. Mas tá bom, gestão da mudança, tem tudo a ver. Foi É, margem, não, é margem é, e justiça, né? gestão da mudança. Não, mas é que tem um vínculo realmente de gestão da mudança, que tá acabando o nosso tempo. Mas é que tem um vínculo realmente desse olhar, de como que eu introduzo as pessoas capacitando, comunicando, enfim. Para a gente encerrar, acho que fica essa reflexão, né, das competências mais humanas para o vendedor, né? Ainda mais no cenário que a gente está vivendo, as pessoas precisam dessa humanização, né? Que também é gestão da mudança, enfim. E esse desenvolvimento das habilidades humanas dos vendedores, né? Momento jabá para a Rev, já passo a bola daí para Behavior, que é se precisarem de ajuda para estruturar o processo para os vendedores ficarem mais disponíveis e melhorar a venda, contem com a Rev. E a Behavior pode ajudar com Os processos de desenvolvimento das equipes de vendas, né? Tanto a liderança desenvolver como esses skills, né, Angela? a soft skills, né? Essas competências É, comportamentais aí para ajudar o pessoal de vendas a poder ter uma performance ainda melhor.
Exatamente. Ah, gente, eu falei que eu ia fazer o jabá do e-book. Tem um e-book disponível com tudo isso que a Ângela falou aqui na nossa live. O e-book está disponível lá no blog da Behavior, né? Isso, dá uma Só olhadinha. acessar. Ele fala de mudanças de mercado, fala resume um pouquinho desse perfil do novo profissional de vendas e coloca algumas competências assim para quem está estruturando o processo de desenvolvimento da equipe de vendas, é bem interessante, bem útil. Show de bola. Gente, obrigada. Boa noite. Mais uma live heavy. Semana que vem tem mais. Obrigada, Ângela,